Bom, essa é uma interpretação minha, um olhar meu, uma opinião minha. Então, é isso. Como pessoa, como indivíduo social, eu acredito que enquanto existir capitalismo, existirá desigualdade social. Isso é próprio do sistema capitalista. E você não precisa ser nem estudado para entender essa afirmação. Nosso objetivo, enquanto humanidade, deveria ser, na minha opinião, diminuir o máximo essas desigualdades existentes nas nossas sociedades. Isso perpassa por inúmeras dimensões das nossas vidas, e a fome é a primeira delas. Quando o Brasil teve uma liderança que se preocupou com a fome, com o povo mais pobre, essa liderança ela foi de todas as formas possíveis atacada pela elite da comunicação e pela elite econômica. Essa liderança teve sua imagem super desgastada, ou melhor, ela teve a imagem demonizada pela grande mídia e, consequentemente, pela opinião pública. Ver o povo mais pobre ascender, mesmo que lentamente, dava para ser ainda melhor, incomoda muito a elite. Em cima dessa opinião pública, que demonizou essas lideranças que olharam um pouco mais para as classes populares, que se formou o eleitorado do atual presidente da República e toda a ideologia que ele traz consigo. Nós estamos no meio de uma pandemia no mundo todo. Um vírus que circula o mundo, todos os países e todos os continentes. Cada país exposto ao coronavírus se posicionou de alguma forma, seguindo a ciência ou não. O Brasil, liderado por essa direita burra, que é como eu denomino, visto que nem toda direita é burra, encabeçada pelo presidente da República Jair Messias Bolsonaro, sempre se posicionou de maneira lunática, conspiracionista, idiota mesmo, em relação ao problema que a gente enfrenta. A economia sempre foi a questão mais importante colocada pelo Bolsonaro e sua equipe, desde o processo eleitoral, e não teria como ser diferente durante o seu governo. O grande problema é que num cenário de crise como esse que a gente está passando agora, no qual o povo precisa ser conduzido e protegido, pensar na economia, pensar em dinheiro, é a pior maneira de proteger vidas e pessoas. E como esse governo nunca pensou em vidas, ele continuou seus planos como se nada estivesse acontecendo, minimizando vidas e exaltando a importância da economia, consequentemente de ter as pessoas trabalhando e movimentando esta economia. É mais fácil para essa liderança brasileira atual, a direita burra, minimizar uma pandemia para exaltar a importância de se estar na rua movimentando uma economia, mesmo que mais pessoas na rua signifique mais pessoas mortas. Vidas, para quê? A economia não pode parar. Essa é a narrativa. Resultado: pouco mais de um ano de pandemia e nós, o Brasil, lideramos todos os índices negativos em relação à Covid-19. Mortes, média de mortes, contaminação e etc. Bom, como não existe liderança, não existe auxílio, não existe um apoio direto do governo federal, não existe proteção social. O país sofre, as pessoas sofrem. As vulnerabilidades foram todas extremadas em todos os âmbitos, em todas as esferas das vidas de todos nós. O governo federal diz que precisa abrir o comércio. Afinal, a economia não pode parar, mesmo que isso mate centenas de milhares de pessoas. Os governos estaduais dizem que o comércio deve fechar e deve-se diminuir a circulação de pessoas. Afinal, foi assim que se trabalhou a pandemia no mundo todo. E foi assim nos lugares que deram certo esse combate ao coronavírus. Os governos municipais ficam navegando entre essas duas narrativas. As pessoas, sem auxílio nenhum do governo federal, obrigadas a ficarem em casa pelo governo estadual e municipal, como que elas vão sobreviver sem trabalhar?
Como elas vão passar por esse momento de crise? Como que elas vão conseguir o dinheiro do mês para comprar o básico para casa? É neste cenário que as secretarias, os órgãos e as esferas que cuidam da assistência social, elas precisam atuar de maneira incansável para fornecer o básico e a mínima dignidade para aqueles que não estão conseguindo viver. Como fazer isso? Como a atuação deve ser feita? Qual vai ser a metodologia de trabalho? Tudo isso está sendo experienciado no momento e aprendido na prática. Tudo. Vão haver falhas, vão haver erros, mas o aprendizado é constante e a vontade de acertar deve guiar o trabalho. Eu volto no que eu disse lá no início. Para mim, enquanto indivíduo, eu acredito que enquanto existir capitalismo, existirá desigualdade. Mas existem maneiras de diminuí-la, de diminuir essa desigualdade. O problema é que no Brasil, na atual situação, as desigualdades vão aumentar. As vulnerabilidades vão se extremar porque não existe liderança, tampouco preocupação com vidas por parte do governo federal. E isso desequilibra todo o resto. Bom, eu escrevi esse texto ontem e eu comecei o texto para pensar exclusivamente a questão de o capitalismo presumir desigualdade, ou seja, enquanto existir capitalismo, existirá desigualdade. Se existir capitalismo para o resto da vida, vai existir desigualdade para o resto da vida. Vão existir pessoas mais ricas e pessoas mais pobres. O problema é que essas desigualdades, quando elas são levadas ao extremo, ou quando elas são gigantescas, como no caso da América Latina, como no caso do Brasil, quando acontece isso, tem-se um problema muito grande. Por quê? Porque até para o desenvolvimento do capitalismo, a desigualdade, quando ela é tão extrema, ela é maléfica. Enfim, então eu comecei esse texto para pensar especificamente essa questão, pensar a fome, a existência da fome nesse sistema também. Mas eu acabei trazendo para o cenário brasileiro, acabei colocando minhas interpretações acerca das questões políticas que se desarrolharam aí de 2010 até agora, até 2021. Enfim, e aí eu resolvi compartilhar com vocês, postar. Então, que isso possa possibilitar reflexões, diálogos e etc. Eu nunca fiz isso antes, nunca compartilhei minha opinião política ou uma interpretação política, uma interpretação que pode até talvez ser considerada simplória, mas enfim, dá para desenvolver muito mais isso. E eu acho que é exatamente nesse movimento de escrita e nesse movimento de colocar no papel, de encadear ideias, que você vai cada vez mais ficando melhor nesse esquema de interpretação. Então, eu já fiz isso como exercício, mas também como uma maneira de externar tudo que eu estou sentindo e tudo isso que eu estou observando. Eu acho que um papel importante que a gente tem que cumprir neste momento é entender que nós somos muito privilegiados, nós que podemos comer todos os dias, nos alimentar todos os dias, nos alimentar bem. Nós podemos estar no conforto de nossas casas, né? Nós que somos funcionários públicos, funcionários que temos o nosso salário garantido no final do mês. Nós estamos passando por uma situação complicadíssima no cenário nacional. Eu acho que, de fato, as vulnerabilidades estão extremadas, principalmente por conta dessa liderança nossa, que não pensa em pessoas, não pensa em proteção social, pensa em dinheiro, né, em cifra, nessa coisa fantasmagórica, né, chamada economia, que importa mais que vidas, enfim. Então eu acho que a gente precisa reconhecer esses privilégios, mas nós precisamos também conversar sobre aonde nós estamos indo, aonde nós vamos chegar e o que nós podemos fazer para evitar que nós cheguemos ainda em uma situação ainda pior do que a gente já está. É isso. Então esse texto foi escrito ontem, ele é de minha autoria e eu estou compartilhando com vocês. Espero que isso possa possibilitar diálogos e reflexões bacanas e produtivos.
E é isso, um abraço para todo mundo, espero que vocês estejam bem do fundo do meu coração e a gente vai se encontrando por aí nessa rede social. Valeu, galera, boa noite para todo mundo.